à vontade. Democracia total. Já começa hoje. Já começa Meus hoje. irmãos, Foco. nós estamos aqui de volta, graças a Peraí, Deus. desculpa, eu acabei para desligar o som, desliguei a imagem. Peraí. É, tem que Nós, ser, es- começar hoje. nós estamos juntos Começa aqui. Eu hoje. só tenho a agradecer a vocês pelo carinho, pela atenção, pelas preces. Obrigada. Com certeza a melhora veio devido ao carinho, atenção, às boas vibrações que todos vocês enviaram para mim, enviaram aqui para o Beto, né? E nós estamos juntos. Vamos continuando aí a nossa caminhada. Bem, meus irmãos, hoje, segunda-feira, né? Nesse horário às 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, nessa obra de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte terceira, capítulo 6 da Lei de Destruição. E nós vamos começar estudando a questão 742, que trata das guerras, Guerras. um assunto da qual nós não temos nenhuma necessidade de discutir, porque nem sabemos do que se trata isso, né? Não, temos Né? nada. Então, gente, questão 742 do Livro dos Espíritos, guerras. Mas antes vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, agradecer a Jesus por tudo isso que temos recebido, pelo carinho dos amigos, pelas boas vibrações desses amigos, desses irmãos, pelos obstáculos que às vezes surgem na nossa caminhada, né, mas são necessários para que a gente possa ficar mais aprumado, né, prestar às vezes mais atenção a certas coisas. E sempre rogando também pelos nossos irmãos mais necessitados, que são muitos, né? Que estão passando por situações mais difíceis que as nossas, necessitados do consolo, do esclarecimento, do amparo do Senhor. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de cada um de nós, potencialize nossas forças, nos dê ombros fortes, para que a gente continue caminhando, seguindo em frente, como é nossa obrigação. E assim, envolvidos por essas vibrações, mais uma vez, pelo agradecimento que damos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais e aos nossos queridos irmãos, pedimos ao Pai que nos dê a permissão, mais uma vez, de iniciarmos os nossos estudos do dia de hoje. Que o Senhor continue sempre a nos abençoar. Graças a Deus. Bem, gente, como eu falei, estamos aqui com essa obra maravilhosa, né? O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na parte terceira, capítulo 6 da Lei de Destruição, Guerras, questão 742. Nessa questão, Kardec faz a seguinte pergunta à espiritualidade: que é que impele o homem à guerra? Quer dizer, o que leva o homem a praticar a guerra? É isso que Kardec quer fazer. E a resposta dos espíritos é muito interessante. Eles usam a palavra que é a seguinte: eles começam respondendo assim, dizendo predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, né? E transbordamento das paixões. É muito interessante essa resposta, porque deixa eu pegar o meu caderninho aqui. Eles falam em transbordamento, né? Eles falam em predominância. Quer dizer, é algo realmente, né, podemos dizer assim, bastante triste. Olha a palavra, predominância. Então, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. A palavra transbordamento também, né? Porque quando algo transborda, é porque
realmente passa do limite, transbordou, né? Então, nós poderíamos dizer assim que essa predominância, eles querem dizer o seguinte, que é pelo nosso entendimento raso, materialista da própria vida, sabe? Nós, homens, no atual nível evolutivo que nós estamos, ainda temos o entendimento raso, rasteiro, aquele entendimento bem pouco, né? Nós ainda somos muito materialistas, né? Então, o nosso entendimento sobre a própria vida, sobre a ideia de que somos espíritos, seres espirituais, ainda é muito limitado. Então, quando ele fala predominância, ele quer dizer isso. Nós ainda temos um entendimento muito raso, muito limitado, muito materialista da própria vida. Não conseguimos enxergar a espiritualidade que existe em nós, né? Nós não conseguimos ainda enxergar essa espiritualidade que existe em nós. Então, nosso entendimento da própria vida é muito limitado. A gente vê que a gente sai de uma guerra e entra noutra, gente. Não é uma coisa absurda. Sai de uma matança, de uma destruição, e a gente já está entrando em outra, né? Com, sabe, aniquilação de populações, crianças. E aí a gente chora um pouquinho, mas já emenda na outra. Então, é por isso que ele fala predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. As paixões, a gente pode dizer, né, do que temos de pior em matéria de paixões. E ele vai dizer assim: no estado de barbárie, aquele estado muito primitivo, né, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. E quando a gente fala de barbárie, a gente não está falando nem do tempo de Jesus, é bem antes do tempo de Jesus. Bem antes do tempo de Jesus. Tá? Os povos, um só direito conhece, o do mais forte. O mais forte domina, aniquila, destrói, submete os mais fracos. Eu estava assistindo outro dia, né, um vídeo, eu acho que era sobre os assírios, o povo assírio, né? Bem antes de Jesus. Eles, quando atacavam uma população, eles não só matavam, queimavam as cidades, né? Eles pegavam depois a população e levavam com eles como escravos. E aquela população, eles distribuíam, não deixavam a população junta, não deixavam as famílias juntas. Separavam as famílias e mandava cada grupo para um lado. Né? Então, pai, mãe, filho, e separavam. Mandavam grupos, separavam aquela população, para a população perder toda a sua raiz. E não permitiam atividades que, depois que eles estivessem instalados em algum lugar, que tivessem atividades culturais, que falassem a própria língua, para realmente destruir toda a identidade da pessoa. Né? Eles eram terríveis. Então, esses eram os povos da barbárie, só conheciam isso, a lei do mais forte. Então, ele continua aqui. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, é verdade. Hoje a gente tem guerras em menor número do que no passado, porque ele evita as causas. A partir, conforme o homem vai progredindo, essas guerras vão diminuindo, fazendo-a com a humanidade
quando a sente necessária. Mas nós estamos em 2025. Não estamos vivendo mais há 1000 anos antes de Cristo, não é? Nós já progredimos muito, muito, principalmente na área intelectual, na área da tecnologia. Nossa, mas mesmo assim, o que a gente vê hoje? Vamos pensar em 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos período aí dos assírios. Aí bota mais 2000 anos depois de Cristo, 2000 e poucos. Quer dizer, há 3000 anos atrás, daquela época de barbárie mesmo, e às vezes nós estamos tendo um comportamento de bárbaros, né? Quando a gente vê a ação, essa ação de guerra terrível, quando a gente olha para Gaza hoje, né? Aquela destruição total, quando a gente olha para a Ucrânia, né? E outros países, não é só esses dois estão em guerra, não. Na África tem vários países em guerra, né? Nós temos guerra aí, se a gente for procurar, Nossa Senhora, tem guerra em todo lugar. Tem guerra no Rio de Janeiro, tem guerra em São Paulo, né? Tem guerra para todo tipo de coisa. E nós estamos em 2025. Pelo tempo que passou, pelo desenvolvimento intelectual, tecnológico que nós temos, e moral também, dá para a gente estar assim, né? Tudo bem que tivesse um conflito aqui, outro, mas essas guerras, e mais ameaças de guerras, e um dizendo que se você não fizer o que eu quiser, eu vou jogar a bomba aí para cima de você, eu vou mandar o exército para lá. Quanto, já falamos isso outro dia, né? Antes dessa parada que tivemos, quanto dinheiro é gasto com armas, né? Com bombas, quanto dinheiro é gasto? E quanto dinheiro é gasto na recuperação das pessoas que são vítimas da guerra? Quanto dinheiro é gasto com envio de comida para essas populações que perderam tudo? A pessoa, mas está mandando comida. Sim, está mandando, mas está mandando comida dessa maneira por quê? Porque perderam tudo. Esse dinheiro podia ser gasto com construção de escolas, né? Aperfeiçoamento da saúde, para que a tecnologia realmente ajude o homem, né? A ter uma vida mais longa, mais saudável, exames médicos, hospitais bem aparelhados. A gente vê os cientistas trabalhando para permitir aquelas pessoas que estão paralisadas andarem, né? Para melhorar a qualidade de vida, saneamento básico. Já pensou se esses bilhões de dólares, são bilhões de dólares, que são gastos com armamento, se fossem usados para ajudar a humanidade a melhorar, né, essas regiões desérticas, para elas poderem produzir melhor, essas regiões lá da África de muita pobreza, para eles terem assistência médica, educação, como o mundo seria maravilhoso. Mas, como ele diz aqui, né? Apesar de estarmos em 2025, existe ainda essa predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Quer dizer, o homem, pelo seu ainda entendimento raso, materialista da própria vida, né? Ele não consegue se enxergar a espiritualidade que existe nele. Isso aqui foi escrito em 1857, mas não mudou muito ainda. Lamentavelmente, lamentavelmente, nós ainda vivemos numa predominância dessa natureza materialista da própria vida, né? Ignorando essa nossa natureza espiritual. Eu trouxe aqui para gente, eu pedi até para vocês também, né, no apoio, eu pedi o livro Fonte Viva e Consolador, né?
um texto, não é um texto grande, não. Um texto pequeno, deixa eu compartilhar aqui, do livro A Caminho da Luz. Deixa eu pegar ele aqui. Eu vou clicar um, vai aparecer os dois. Peraí. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Vou interromper o compartilhamento. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde está o outro texto. Ah, está aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Não. Ah, esse aqui. Deixa eu jogar ele para cá. Peraí. Eu tenho que trazer ele aqui. Oh, meu Deus. Eu estou bem enrolada, tá? Vocês estão vendo? Responde aí para mim. Estou vendo uma imagem. Ah, você não está vendo o texto, não? Não, estou vendo, acho que a tua área de trabalho. Estranho. Era para vocês estarem vendo o texto. Espera aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Só Aham. um minutinho aí. Eu vou tirar o compartilhamento e botar de novo, porque Rômulo estava? meu compartilhamento. Deixa eu compartilhar de novo. Está trabalhando? E agora, vocês estão vendo? Estão vendo aí? Sim, Agora, Rose. agora tá. Agora tá. Estão vendo, né? Então, olha lá. Esse texto é do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ele diz assim, ele fala assim, convenhamos em que o esforço do espiritismo é quase superior às suas próprias forças. Mas o mundo não está à disposição dos ditadores terrestres, né? Então ele fala, convenhamos em que o esforço do espiritismo é quase superior às suas próprias forças, mas o mundo não está à disposição dos ditadores terrestres. Quer dizer, o espiritismo, a doutrina espírita, né? Os bons amigos espirituais, eles vêm fazendo um esforço quase superior às próprias forças. Quer dizer, eles vêm fazendo um esforço hercúleo para tentar modificar a situação atual, para tentar modificar, melhorar a nossa ignorância em relação, né, a essa ideia materialista que nós ainda carregamos dentro de nós. Eles fazem de tudo para melhorar o nosso entendimento, para que a gente entenda que nós somos espíritos, que somos seres espirituais, que é isso que devemos valorizar. Então, o esforço deles tem sido hercúleo. E para mostrar para o mundo, né, para mostrar para a humanidade, que o mundo não está à disposição dos ditadores terrestres. Jesus é o seu único diretor no plano das realidades imortais. E agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, os espaços mais próximos da Terra se movimentam a favor do restabelecimento da verdade e da paz a caminho de uma nova era. Gente, esse livro, A Caminho da Luz, tá? Não é um livro novo, é um livro bem antigo, tá? Esse livro ele foi publicado por volta lá de mais ou menos, deixa eu só pegar aqui, só para a gente ter uma ideia mais ou menos, lá pelo ano de 1938. Esse que você leu agora está em tá em É que parágrafo? no livro A Caminho da Luz. Sim. Deixa eu pegar aqui
Já vou te dizer. A Caminho da Luz, ele está no, no capítulo 25, A Caminho da Luz, Lá no final. capítulo 25, tá? Aí eu não vou. Lê esse capítulo 25. É pequeno, só tem 3 folhas. É Tá? o Evangelho do Futuro. O Evangelho e o Futuro. É o Evangelho e o Futuro. Ah, eu minto. Esse trecho que eu estou lendo, ele está numa folha anterior do capítulo, antes do capítulo 25. O Ah, meu é tá. página 210, que o meu é velhinho. É a última parte do capítulo 24. Ideína? Tá bom. Última parte do capítulo 24. Quando fala de Jesus, o último item do capítulo 24 é Tá. Jesus. Se No mundo, movimento inédito. você volta, se você estiver no capítulo 25, volta uma folha. Eu Jesus. já sei, já sei. Então, é o penúltimo parágrafo. Então, ele vai falar é o final do capítulo 24, tá? Jesus. Então, ele está querendo dizer isso, que a gente tem que entender que Jesus é o único diretor do planeta, tá? Jesus é o seu único diretor do plano das realidades imortais. E olha, lá por volta de 1938, quando foi escrito esse texto, tá? Ele disse aqui, ó, 38, você vê, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98, 2008, 2018. Tem mais ou menos 85 anos esse texto. Tem mais ou menos 85 anos. E ele diz assim, o Emmanuel, e agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas. Há 85 anos ele diz isso. Não é o que nós estamos vivendo hoje? Nós não estamos vivendo um mundo cheio de expectativas angustiosas? Meu Deus, quando é que vai acabar essa guerra entre Israel e os palestinos lá em Gaza? Meu Deus, quando é que vai acabar essa guerra da Ucrânia com a Rússia? Meu Deus, será que essa guerra vai crescer ou não vai crescer? Meu Deus, esse presidente lá dos Estados Unidos está agora ameaçando a Venezuela. Agora também está ameaçando a Colômbia. Agora está ameaçando isso, ameaçando aquilo. Aonde nós vamos parar com isso? E há 85 anos atrás, Emmanuel disse, e agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, os espaços mais próximos da Terra se movimentam a favor do restabelecimento da verdade e da paz a caminho de uma nova era. Porque os amigos espirituais, há 85 anos atrás, estavam lá, trabalhando, se esforçando para que não houvesse mais guerra. Mas eles estavam há 7 anos de uma nova Segunda Guerra Mundial. Porque em 38, né? 36, Hitler já estava dando o ar da graça dele. Em 39, praticamente, quando inicia a Segunda Guerra, ele invade a Polônia. Então, eles estavam trabalhando para tentar restabelecer a paz. E continuam fazendo esse trabalho, porque nós estamos aí, né? Ameaça daqui um, ameaça daqui outro. Por isso que aqui na questão 742, eles falaram o que que leva o homem à guerra? Essa predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Continuamos nesse mesmo ritmo. E ele continua aqui: espíritos abnegados, esclarecidos, falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar. Porque até então, no próprio livro A Caminho da Luz, se eu não me engano, Emmanuel diz que os espíritos, a comunidade. Olha só, no capítulo 1, quem tiver o livro aí, A Caminho da Luz, abre no capítulo 1. O capítulo 1 é a gênese
planetária. Como o meu livro é bem velhinho, é na página 17. A Gênese Planetária, capítulo 1. Aí diz assim, a comunidade dos espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado receber, apenas, isso em 1938, quando foi escrito esse livro, já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes. Até então, eles só tinham se reunido, esses devas, né? Essa comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, só tinham se reunido por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira vez que eles se reuniram, verificou-se quando o planeta Terra se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônicos e os pródromos da vida na matéria e ignição do planeta. Então, o planeta Terra era uma bola de fogo desprendida da nebulosa solar. Nem era ainda um planeta constituído. Essa foi a primeira vez. E a segunda vez foi, podemos dizer, bilhões de anos depois, quando decidiram a vinda do Senhor à face da Terra, a encarnação de Jesus, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, a primeira vez foi quando o planeta, né, uma parte da nebulosa se soltou e dali essa parte dessa nebulosa começou a ser trabalhada para formar um planeta, que veio a ser o nosso planeta Terra. E a segunda vez foi bilhões de anos depois, para planejar a encarnação de Jesus na segunda revelação. Mas ele já fala aqui, ó, em 1938, ele diz o quê? Espíritos abnegados, que são esses, são essa comunidade de espíritos puros eleitos pelo Senhor, eleitos por Deus. Espíritos abnegados esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual Jesus é um dos membros divinos. Reunir-se-á de novo. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Aí ele pergunta, que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Alguém sabe? Deus o sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e sua misericórdia. Então, gente, olha a situação como ela se encontra. Essa comunidade de espíritos puros se reuniram a primeira vez para planejar a formação do planeta. Se reuniram bilhões de anos pela segunda vez para planejar a encarnação de Jesus, que aconteceu há 2000 e poucos anos atrás. E agora planeja-se, a partir de 1938, eu não sei se já a reunião já aconteceu, mas se não aconteceu, deve estar perto de acontecer, uma terceira reunião desses espíritos, né, para tratar do futuro do planeta. E, com certeza, devido a essa situação. Porque lá em 1938 foi anunciado isso. Ia estourar uma grande Segunda Guerra.
depois teve outra, né? Teve a Guerra da Coreia, logo assim, terminada a Segunda Guerra, pelos anos 1950, 2, 3, 4, por aí, estourou o quê? A Guerra Fria, depois veio a Guerra da Coreia, né? Depois veio a Guerra do Vietnã, depois veio a Guerra do Afeganistão, e veio a outra, e veio a outra, e aí estamos aí. Quer dizer, se essa reunião já se aconteceu, eu não sei. Porque, normalmente, uma reunião dessa demora tempo para acontecer, né? E depois vem as decisões tomadas por esses espíritos orientados pelo Senhor. Porque nós estamos falando de espíritos a nível de Jesus. É um conclave de espíritos a nível de Jesus. Quantos são? Não tenho a mínima ideia, né? Mas devem ser muitos, muitos. Uma comunidade de espíritos puros eleitos pelo Senhor. Então, pela uma terceira vez. E olha o assunto. Né? O assunto. Quer dizer, nesses 85 anos, acredito que se a reunião, estavam pensando em fazer a reunião, não sei se ainda já foi feito, porque 85 anos da espiritualidade não é nada, né, gente? Não é nada. Acredito que, se não foi feita, está prestes a ser feita, e o que for decidido nessa reunião é coisa muito séria, né, gente? É coisa muito séria. É, Agora, Rose, no estudo que a gente, não me lembro qual foi o estudo que a gente fez, acho que, não sei se foi esse mesmo, não importa. Você leu a profecia profética, né? hum, E essa profecia profética tem uma previsão assim muito difícil que a humanidade vai passar, né? Porque haja visto a essa animalidade, essa barbárie, o homem vai ter que tem o livre-arbítrio, faz suas escolhas equivocadas e vai ter que aprender, né, de alguma forma. Mas ele no sermão ele coloca que o futuro teria momentos de muito turbulência, né? Apesar dele estar na frente da nau, ele é o chefe né? Ele é o diretor do orbe, mas ele mesmo já previu que viria um período de turbulência muito grande para que talvez depois do aprendizado da humanidade desses fatos turbulentos se faça então uma nova ordem, né? sim, Porque até mesmo ele fez essa previsão no sermão profético, que viria guerras, nações contra nações, mães, que filhos que seriam tirados dos braços da mãe, e etc. Aquilo tudo que a gente sabe que está no sermão profético. E o que está acontecendo e que tem possibilidade de ser ampliado ainda, né? sim. Mas por quê? Por causa da nossa ignorância. Então, mas tudo isso, né, poderia ser amenizado. Poderia ser amenizado se nós realmente, você vê, há quanto tempo Jesus deixou a Terra? 2000 anos. Nós já não teríamos tempo de estarmos em condições melhores? Teríamos. Porque, como eu me lembro, né, veio até aquela mensagem, né, eu não me lembro bem que livro foi, mas é quando Jesus, perguntou a Jesus, né, os discípulos, acho que está em Mateus, se eu não me engano, Mateus 24, deixa eu ver aqui, só para tirar a dúvida, que é muito interessante a gente falar sobre isso. Mateus 24, né, versículo 1. Quando os amigos, os discípulos perguntam para ele, né? Senhor, quando é que esse tempo vai passar, né? É, eles perguntam, quando é que tudo isso vai ter fim? Essa dor, esse sofrimento? Quando é que na realidade, quando é que ele diz aqui, ó, dize-nos, Senhor, quando serão essas coisas? E qual sinta
E qual o sinal da tua vida, da vida de Jesus, que Jesus vai voltar novamente. E aí Jesus, lá do último versículo, que é o versículo 36, responde para eles assim: a respeito daquele dia e hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas apenas o Pai. Por que isso? Porque depende da disposição das pessoas. O fim, quer dizer, o fim dessas dores, o fim dessas guerras, o fim desse sofrimento, o fim dessa situação difícil. Nem Jesus sabe, nem essa legião de espíritos puros sabem, porque depende de nós. Entendeu? Depende de nós. Então, não poderia ser mais breve? Poderia. Não depende tanto de Jesus, não depende de Deus, não depende dessa legião de espíritos puros. Depende de nós, do nosso livre-arbítrio. Então, isso está em Mateus, quem quiser anotar aí, 24, Mateus capítulo 24, versículos de 1 a 14, e aí depois do 14 dá um pulo para o 36. Então é Mateus 24, capítulo 24, versículo de 1 a 14 e o versículo 36. Então, quando ele diz aqui, nessa questão que nós estamos estudando, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões, esse fim final não é final do planeta, é o final do mundo de provas e expiações e início do mundo de regeneração. Esse final das dores poderia ser antecipado. Dependeria de nós. Nós não precisaríamos estar sofrendo tanto, ou vir a sofrermos mais. Porque o que nós já temos aqui de instrução, que é o Evangelho de Jesus, que é o Sermão da Montanha. Que o Sermão da Montanha é o quê? É a coleção de todos os ensinamentos de Jesus. Daí a importância, gente, da gente estudar o Sermão da Montanha. E nós aqui na Casa de Francisco, não é à toa, acredito que esse curso foi estabelecido até na nossa casa, porque é uma casa que leva o nome de Francisco e tem o amparo dos franciscanos. Esse curso foi direcionado pela equipe de Francisco de Assis. O estudo do Sermão da Montanha, que acontece toda quarta-feira, às 19h40, que eu convido aqueles que não fazem o curso a fazerem. Porque o próprio Gandhi falou, se todos os livros do mundo, inclusive a Bíblia, desaparecesse e só sobrasse o Sermão da Montanha, que é formado que tem como abertura as bem-aventuranças, mas que não acaba aí. Continua depois, né? Porque as bem-aventuranças é só a introdução do Sermão da Montanha. Depois continua. Nada teria sido perdido se o homem apenas estudasse e apreendesse o que está no Sermão da Montanha, essas dores acabariam logo. Quer dizer, aprendesse e aplicasse. Nada teria sido. Daí a importância de estudar o Sermão da Montanha, porque ele é o conjunto dos ensinos que Jesus deixou para a gente. Então, é o que foi dito ali em Mateus. Não depende da reunião desses espíritos. Eles vão direcionar, propor algumas coisas, e aí a gente falou dos flagelos destruidores, né? Para, de repente, pressionar melhor, para tentar acelerar o progresso, mas essas dores poderiam diminuir se a gente aplicasse tudo aquilo que Jesus ensinou e deixou lá para a gente no Sermão da Montanha. Porque Jesus falou, o fim do mundo de dor e sofrimento não vai ser explodir o planeta, não. Não vai ser assim. Vai ser com o progresso do homem.
E isso depende da própria humanidade. E ele falou, e essa data, quando isso vai acontecer, eu não sei, só Deus o sabe, porque depende das pessoas, depende de nós, da nossa moralização. Agora, se a gente demorar muito para se moralizar, com certeza, as dores vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando. Aí vem os exílios, né? Espíritos que estão atrapalhando e muito, serão, quando desencarnarem, serão levados para outros lugares de maior dor e sofrimento. Passarão por dores acerbas, terríveis. Lembra que Jesus falou? Lugar de pranto, né? De ranger de dentes, de muito sofrimento. Não precisaria disso, se o homem se moralizasse. Vamos lá na questão 743. Na 743, é dito assim, só um minutinho aqui. 743 diz assim: da face da Terra, outra pergunta de Kardec, algum dia a guerra desaparecerá? Quer dizer, do planeta Terra, algum dia a guerra desaparecerá? Olha o que eles dizem aqui. Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Quando os homens compreenderem a justiça e colocarem em prática tudo aquilo que Jesus ensinou e disse para a gente no Sermão da Montanha, que, como eu disse, o Sermão da Montanha reúne o conjunto dos ensinos do Cristo. Nessa época, que nem Jesus sabe qual é o dia, o ano, o milênio, todos os povos serão irmãos. Entenderam? Mais uma vez, o Espírito veio o quê? Confirmar o que já foi dito anteriormente. Depende de nós. Então, a guerra, a luta fratricida, quer dizer, a luta entre irmãos, dentro da mesma família, ou fora da família, né? Seu vizinho, com os irmãos de outro país, vai acabar sim. Quando é aquela data que Jesus disse, nem eu sei a data, tá? Nem eu sei, só Deus o sabe. Está lá em Mateus 36, Mateus 24, 36. Mateus 24, 36, né? Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, friso novamente, que Jesus nem ele sabe quando será, todos os povos serão irmãos. Só assim a guerra vai acabar. Aí a gente pensa, meu Deus, então vai demorar muito, né? Pelo que parece. Só que nessas reuniões que esses espíritos puros, nessa reunião que eles realizarem pela terceira vez, pode ser, a gente não sabe se a reunião já aconteceu ou se ainda vai acontecer, ela foi anunciada há 85 anos atrás, a terceira reunião. Pode ser que eles deliberem alguma ação que venha fazer uma pressão sobre nós, que pode vir através de muita dor e sofrimento, ó. Mais ainda. Ou um êxodo muito grande desses espíritos renitentes, um êxodo acelerado, mandando muitos deles para essas regiões de muita dor e sofrer de dentes, e sofrer, né, muita dor e ranger de dentes, como Jesus falou, muitas lágrimas, porque estão atrapalhando o andamento do progresso da humanidade. E aí eu trouxe um outro texto. Vamos ver se esse vai compartilhar com mais facilidade. Esse texto, vocês estão vendo? Sim. Esse texto é do livro Nas Pegadas do Mestre, de
Pedro de Camargo Vinícius, quem quiser anotar para ler depois, Pedro de Camargo Vinícius, do o capítulo é Flagelos da Humanidade, tá? Livro Nas Pegadas do Mestre, de Pedro de Camargo, que tinha o codinome de Vinícius, Nas Pegadas do Mestre. Pedro de Camargo diz assim: dinheiro não resolve o problema da miséria. Drogas não resolvem o problema da enfermidade. Cadeia não resolve o problema do crime. Podemos até acrescentar, pena de morte também não resolve o problema do crime, né? Dogmas não resolve o problema do vício. A miséria persiste nos centros ricos, ao lado do Fausto, Fausto é da opulência, né? Das pompas do luxo. O miserável retorna à miséria, ainda que venha a possuir a fortuna. Porque tem uma frase, né, que diz assim: tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Acho essa frase fantástica. Não me lembro o autor, mas ele diz isso. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, tão miserável, mas tão miserável, que a única coisa que ele tem é o dinheiro. Então, ele diz aí: a miséria persiste nos centros ricos, ao lado do falso, das pombas do luxo. O miserável retorna à miséria, ainda que venha a possuir fortuna. Permanecera na indigência, mesmo que se lhe ofereça oportunidade de enriquecer. O doente será doente, a despeito das 1001 drogas que haja ingerido. O crime pulula em torno dos cárceres, porque você tem crime dentro da prisão e tem crime fora da prisão. O vício esvoaça qual enxame de moscas em volta dos dogmas. O motivo é simples: miséria, enfermidade, crime e vício são frutos das trevas. Dinheiro, drogas, cárceres e dogmas não fazem luz no espírito do homem. Você pode ter muito dinheiro e viver nas trevas, né? Eduque-se o indigente, o enfermo, o criminoso e o viciado, acender em seus corações e suas mentes a luz incomparável da moral evangélica. Então, quando ele diz eduque-se o indigente, o enfermo, o criminoso e viciado, ele não está falando apenas de dar o diploma, ensinar a ler, escrever, ensinar uma profissão. Isso é importante, importantíssimo. Mas é muito mais importante a evangelização do espírito, porque tem muito miserável, muito bandido, muito criminoso, muito viciado, muito espírito trevoso, cheio de diploma, intelectual. Tem muito, tem muito. Então, o diploma, que é essa educação formal, é importantíssima, mas ela não garante a espiritualização das pessoas. Ela não garante. A gente vai encontrar mais pessoas corruptas que vivem à margem da lei, educadas formalmente, do que ignorantes, sem saber escrever. Porque os grandes criminosos, aqueles que estão no topo da cadeia, vamos dizer assim, da cadeia alimentar do crime, não é aquele vaporzinho lá da favela, não. São os grandes, né? Os grandes empresários, multimilionários, os doutores, os advogados, né? Os grandes economistas, né? Os senhores da guerra são homens altamente preparados intelectualmente. Tá? Então, isso aqui. Eduque-se o indigente, o enfermo, o criminoso e o viciado, acender em seus corações e suas mentes a luz incomparável da moral evangélica, e ver-se-á que se tornarão ricos, sadios, bons e virtuosos. Só assim se extinguirão
os flagelos da humanidade. Somente com o conhecimento e a aplicação dos ensinos de Jesus reunidos no Sermão da Montanha. Eu estou fazendo questão de frisar esse Sermão da Montanha. Porque do sermão Jesus juntou tudo que ele falou, tudo que ele disse quando ele caminhava pelas estradas, pelas ruas, pelas cidades, nos outros sermões, na casa de Pedro, ele reuniu tudo e, e disse no Sermão da Montanha. Está tudo ali, está tudo ali. Só assim, né, nós conseguiremos acabar com a guerra. Só assim. Então, esse texto do Pedro Camargo, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Ele ratifica o que Jesus disse lá em Mateus 24, versículo de 1 a 14 e depois o 36. Ele não sabe quando, mas o Pedro Camargo ali sintetiza maravilhosamente. Quando o homem estiver realmente educado. E é o que os Espíritos disseram na questão 743. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Aí não vai ter mais guerra. Vamos aqui a 744. Que objetivou, a resposta é curtinha, né? Que objetivou a providência, tornando necessária a guerra? Olha aí. A liberdade e o progresso. A liberdade e o progresso. Porque através da guerra, povos que viviam submetidos à violência de outro, muitos conseguiram a liberdade, né? E o progresso, porque com a dor, o sofrimento, a guerra, muitas vezes vem o progresso. E aí eu vou no Consolador, que eu pedi a vocês, item 54, o Consolador, né? O meu é assim, daquele velhinho ainda, né? Bem velhinho, o meu, o Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Na questão 54, que trata da sociologia. Aí a equipe, né? A equipe faz a seguinte pergunta, Emmanuel. Com a difusão da luz espiritual, né? Com a difusão do Evangelho de Jesus, dos ensinos de Jesus, alargará, e aí com o Consolador, que é a doutrina espírita, alargará o homem a noção de pátria, de modo a abranger no mesmo nível todas as nações do mundo. Quer dizer, com o esclarecimento espiritual que vem até nós através do Evangelho de Jesus, o homem vai ter a ideia de que a pátria dele não é apenas o Brasil, os Estados Unidos, a Colômbia, a Bolívia, a Rússia, a Inglaterra, a França, ou ele vai entender que a pátria dele é o planeta Terra, é todas as nações juntas. Porque já que somos uma família, que somos todos irmãos, então minha pátria não pode ser mais só o Brasil. Meu irmão não pode ser mais só os brasileiros? Tem que ser todos? Essa é a pergunta que fazem a Emmanuel. Emmanuel diz assim: a luz espiritual dará aos homens um conceito, quer dizer, uma ideia, um conceito novo de pátria, de maneira a proscrever-se o movimento destruidor pelos canhões e balas homicidas. Quer dizer, de maneira a proscrever-se quer dizer o quê? Acabar, aniquilar o movimento pelos canhões e pelas balas homicidas. Porque já que eu compreendo que o homem que mora na China, que o homem que mora na Austrália, que o homem que mora nos Estados Unidos, que mora no Uruguai, que mora na África, é meu irmão, e que todos esses países é minha pátria, o dia que eu tiver essa ideia, acabou a guerra. Acabou a guerra. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Quando isso se verifique, é aquela data que Jesus disse que nem ele sabe quando é que vai acontecer, né? Ele não tem também a ideia de quando isso vai acontecer. Está lá em Mateus 24, 36. Quando isso se verifique, o homem aprenderá
a valorizar o berço em que renasceu. Porque a gente já pode ter renascido em vários outros países, pelo trabalho e pelo amor, destruindo-se concomitantemente as fronteiras materiais e dando lugar à era nova da grande família humana, em que as raças serão substituídas pelas almas e em que a pátria será honrada, não com a morte, mas com a vida bem aplicada e bem vivida. Porque o guerreiro, aquele que está na guerra, ele diz assim: eu morro pela minha pátria. Não é isso que ele diz na batalha? Eu vou honrar a minha pátria com o meu sangue no campo de guerra. O guerreiro diz isso. Eu vou deixar o meu sangue no campo de batalha, no campo de guerra, para honrar a minha pátria. O meu sangue será o meu tributo ao meu país, à minha pátria. Esse era o lema do guerreiro. Quando ele ia para a guerra, ele ia o quê? Para matar ou para morrer pela nação dele. Os grandes guerreiros, né? Eles iam para matar e para morrer pelo campo de guerra. E muitas vezes não ser capturado, porque capturado era uma desonra. Então, ele enfrentava o inimigo destemidamente. Ser capturado não era objetivo dele, não. Em último momento, ele tirava a própria vida para não ser capturado, para deixar o sangue dele no campo de guerra, para honrar a pátria. Aí depois tinha todas aquelas cerimônias em honra aos que deixaram seu sangue no campo de guerra, honrando a pátria. Será que aí que o bando diz aqui, isso é honrar a pátria mesmo? Isso é honrar a pátria mesmo? Ele diz que não. Ele diz aqui, ó, isso é bom a gente sublinhar aí. Eu vou sublinhar até com minha canetinha amarela aqui, ó. A pátria será honrada não com a morte, não com o nosso sangue se misturando com a terra, mas com a vida bem aplicada e bem vivida, trabalhando pelo progresso dos nossos irmãos, que automaticamente é pelo nosso progresso também. Então, esse segundo parágrafo é fantástico. Quando essa luz espiritual, né, for se resplandecer, o homem terá um novo conceito de pátria e a guerra vai acabar. Quando isso se verifique, o homem aprenderá a valorizar o berço em que renasceu, pelo trabalho e pelo amor, destruindo-se, quer dizer, ao mesmo tempo, as fronteiras materiais. Então, o Brasil, a Zâmbia, a Portugal, Espanha, Austrália, Estados Unidos, tudo será minha pátria, dando lugar à era nova da grande família, né? Então, o homem vai entender que ele faz parte de uma grande família, a grande família humana, em que as raças serão substituídas pelas almas. Não terá mais a raça tal, a raça amarela, a raça preta, negra, a raça branca. Não vai ter mais nada. Serão as almas. E a pátria será honrada, não com a morte em campo de batalha, mas com a vida bem aplicada e bem vivida, trabalhando pelo bem um dos outros. Essa será a grande honra que nós podemos deixar
para a nossa pátria, né? Para a posteridade. Não é um espetáculo essa resposta de Emmanuel? Perfeita, perfeita. Então, toda aquela. Porque esse negócio de vou deixar o meu sangue, o meu corpo caído no campo de guerra. Isso era um tremendo de um orgulho, de uma vaidade, não é? Tombei no campo de batalha. O guerreiro, que aí o guerreiro era levado o corpo dele, né? Pelos outros, ainda mais que fosse um general. Os soldados, né, seus comandados, levavam o corpo do guerreiro, faziam todas aquelas exéquias para ele, né? E o corpo dele era enterrado no mausoléu. E até hoje a gente vai nesses museus para ver né, a tumba do famoso general. E aí vê o pessoal com um carrinho, com uma escada baixinha, sobe da escada, quebra o vidro, em 5 minutos rouba tudo que era do grande general e leva de moto, fugindo pela cidade. Porque foram os troféus de Napoleão, que também foi um desses grandes guerreiros, né? E aí lá se foi todo mundo e a polícia correndo atrás dos troféus do grande guerreiro que tombou em campo de batalha. Então, isso é orgulho. Isso é orgulho nosso. É orgulho. E Emmanuel diz, isso não tem validade nenhuma. Não tem validade nenhuma. A honra é o que você faz para ajudar os seus irmãos. É isso que te honra. Achei maravilhoso. E para a gente encerrar, vamos pegar aqui. Então vamos até fechar essa questão de guerras. Vem aqui, 744A. Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode, frequentemente, ter por objetivo o resultado da escravização? Né? Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode essa guerra ter por objetivo e resultado a escravização? Opa! Escravização temporária. É uma escravização temporária, né? Para oprimir os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa. Então, é a dor e o sofrimento. A escravização aqui é apenas um exemplo. Tem outros tipos, né, de sofrimento. Foi só a escravização. Então, essa escravização vai ser temporária, os povos vão sofrer e, a partir desse sofrimento, vão procurar o quê? Promover, buscar a sua liberdade. Como nós vimos, né, ao longo da história, os movimentos libertários sempre levou o quê? A uma nova ideia, uma nova filosofia, não foi assim? Que levou ao progresso da humanidade. Então, todos os processos de escravização sempre levaram a uma nova reflexão. É porque não é uma coisa, vamos dizer assim, que foi rápida, mas que levou a nova. Você vê até o nosso próprio sistema escravocrata brasileiro, né? Vamos dizer, do Brasil. A partir do início do século XIX, começaram a surgir novas leis, né? A lei sexagenária, no meio da escravidão. Não vou dizer que ela tenha sido aplicada piamente, mas foi aplicada já para alguns. Já foi um sinal de, de progresso. A lei sexagenária, que libertou os idosos, né? Depois vem, aí teve também a lei do ventre livre, quando as crianças, a partir daquela data, nascidas a partir daquela data, não podiam ser mais escravas. Aí alguém vai dizer, mas viviam com a mãe escrava. Mas ele já não era mais escravo. A lei Eusébio de Queiroz, a lei que vai proibir o tráfico negreiro, a partir de, acho que é 1845, por aí, ou 1840, já não podiam mais trazer barcos. Aqueles barcos chamavam de barcos tumbeiros, são os navios negreiros, né? Já não podiam navegar livremente pelo oceano, porque haviam interesses comerciais da Inglaterra, entendeu? Que era uma nação
que queria expandir a sua área econômica pelos outros países. E para a Inglaterra, escravo não ganha salário. E quem não ganha salário não compra. Por isso era a ideia, acaba com o escravo. Tem que ter assalariado, que assalariado compra, entendeu? Escravo não compra. Então, surge a lei que proíbe o tráfico negreiro. E a Inglaterra, o que vai fazer? Um combate marítimo, que os navios vinham através do mar, através dos oceanos, um combate violento ao tráfico negreiro, inclusive afundando muito desses navios. E, quando não afundava, quando capturava esses navios, libertava os escravos, prendia os donos, ou então afundava todo mundo, para proibir o tráfico. Vocês vão ter os escravos que vocês têm aí. A partir também disso, o próprio fazendeiro, dono de escravos, quando o escravo não vem mais com facilidade, aí vem através do mercado negro, vem pelo mercado negro. Mas pelo mercado negro, o escravo ficou o quê? Mais caro, entendeu? Porque quem trazia corria o risco de ter o navio confiscado, de ser preso. Então, aquele que trazia o escravo do mercado, pelo mercado negro já não cobrava o mesmo preço que antes, quando havia liberdade de comércio. Ele já fazia o quê? Duplicava, triplicava, quadriplicava o preço de um escravo, para poder trazer, porque ele corria o risco de perder a embarcação dele, o negócio dele. Então, ele aumentava o preço. O fazendeiro aqui que comprava escravo, a coisa fica muito cara para ele. Então, o que, que ele faz? Opa! Agora eu tenho que cuidar melhor da minha mercadoria. Porque se eu tinha 500 escravos, antes eu deixava morrer 50, 100, ia lá no mercado, comprava 50, 100 barato, agora, com o fim do tráfico, com a proibição do tráfico, esses 50 cents que eu comprava mais barato já vai me custar o quádruplo, o quíntuplo, os olhos da cara. Então, eu vou ter que cuidar um pouco melhor da minha mercadoria. Então, ele já começa a cuidar melhor dos escravos dele, porque ele não pode se dar o luxo de estar perdendo, do feitor estar matando 2, 3 escravos por dia. E ficou muito mais caro. Entendeu? Com isso, e os movimentos abolicionistas vão aumentando, né? Vão aumentando, vão aumentando. Aqui em Petrópolis, nós tivemos, né, movimentos abolicionistas. A própria Princesa Isabel participou. Tem uma casa aqui em Petrópolis, que fica na Rua Ipiranga. Essa casa era de um empresário riquíssimo, mas ele era abolicionista. Ele tinha empregados. Os empregados deles eram chineses. Ele não tinha escravos, ele não aceitava pagar salário, né? Para não ter escravos, ele pagava salário. E como ele não podia ter escravo assalariado, ele contratava estrangeiros para trabalhar. Na casa dele se reuniam a Princesa Isabel e vários abolicionistas. Então, na casa dele se reuniam. A casa está lá, é um museu hoje, a casa. Chamada de Casa de Sete Erros, que a casa dele é todo estilo diferente, né? Companheiro, muita gente da realeza, que era abolicionista, se reuniam na casa dele. E esses movimentos vão se intensificando até que vem a liberdade dos escravos, né? E aí depois ele diz aqui, 745, que é a última pergunta. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Aquele que faz a guerra para tirar vantagem para ele mesmo. Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então, esses ditadores que estão por aí,
realizando a guerra para expandir seus territórios, para ficar mais poderoso, mais rico, né? Mais dono do mundo, e que com isso tem matado muita gente, esses vão ter muita dor e sofrimento pela frente. É o que ele diz aqui. É muito culpado, é muito responsável e terão que viver muitas existências, ele diz aqui, ó. Grande culpado é esse. E muitas existências lhe serão necessárias. Quer dizer, não vai ser numa reencarnação, nem duas, nem três, nem quatro. Talvez 10, 15 ou 20. Para espiar todos. Repare o que ele fala aqui. Todos. Não é assim 10, 20, é todos. Todas as pessoas que morreram por causa da guerra que ele praticou. Imagina quantas pessoas morreram em Gaza, quantas morreram em Israel, que Israel também teve as suas mortes, né? Quantas morreram na Ucrânia, quantas morrem na África. Cada uma delas. Cada uma delas. Ele será responsável por cada uma delas. Não é coisa pequena, não, né, gente? Não é coisa pequena, não. E para a gente encerrar, pega aí o livro Fonte Viva, que eu também botei aí no apoio, capítulo 49. É lá no finalzinho do capítulo 49. Eu não vou ler ele todo, não. Capítulo 49 tem por título União Fraternal. Capítulo 49 do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 49, lá no final. Pode ir lá para o final. É o antepenúltimo parágrafo do capítulo 49. Ele diz assim: a guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda, quer dizer, a batalha estéril, é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros. Olha aí. Cultivando a harmonia, a face do ambiente a que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização, né? Essa paz que a gente tanto fala, procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Então, mais uma vez, os espíritos nos falam sobre isso. Todo mundo sonha no mundo de paz, onde todos se entendam verdadeiramente como irmãos. Mas isso não vai acontecer sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia, a face do ambiente a que fomos chamados a servir. A harmonia aqui, onde nós nos encontramos. Somente alcançaremos essa união fraternal, procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. E como já falamos anteriormente, é apreendendo, assimilando e colocando em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha. É isso aí. Não tem outra saída. Se alguém disser que tem outra saída, pode se afastar dessa pessoa, porque ela está mentindo. Porque Jesus, como todos nós sabemos aqui, está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou, que é o seu evangelho, é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Se alguém disser que tem outro, está mentindo. Corre, como dizia o Chico,
Desses aí, eu não me afasto, não. Eu saio correndo. Chico diz assim: eu saio correndo. Entendeu? É o que nós devemos fazer. Saio correndo. Porque a questão 625 fecha tudo. Sem Jesus, não há paz, não há salvação, não há regeneração, não há transformação. E tudo que ele nos ensinou é o que nos levará a isso. Alguém gostaria de falar alguma coisinha? O que me chamou a atenção naquele textozinho que você colocou é Marco? isso, é a necessidade da educação moral, né? Quando chegarmos a perseverarmos na nossa educação moral, tudo resolve, né? Tudo resolve. Que está em cima de quê? Educação moral. Em buscarmos a vivência dos ensinamentos de Jesus, né? Exatamente. Estudo do Sermão do Monte. E hoje você vê tanta coisa contrária que você diz, vai ter que ter tempo, tem que ter calma, porque Jesus está no leme. Mas Ex- o quem te vê por aí, a gente sabe que é um processo, né, de amadurecimento da humanidade que a gente tem que ter paciência. Cada um faz a sua parte, cada um busca o seu despertar e contribuir para o despertar maior de todo mundo. Exatamente. E procurar trabalharmos mais aceleradinhos, né? Para que isso venha mais rápido, né? Para isso que isso. Porque virá de qualquer maneira, mas podemos fazer vir mais rápido, né? Então, gente, semana que vem, dia 27, questão 746. Assassínio. Gente, só coisa pesadona, né? Assassínio, 746. Vamos encerrar aqui. Gente, eu vou pedir a vocês só 15 minutinhos, tá? Para a gente dar uma descansadinha, e aí a gente vem com o livro Dramas da Obsessão, que a gente passou um pouquinho da hora, porque a gente queria terminar essa fase aqui, que era das guerras, mas 15 minutinhos a gente está de volta para o estudo da obra de Ivone Pereira, Dramas da Obsessão. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, tá bom? E hoje, ó, nossa palestra fala sobre um assunto, capítulo 11, né? O, é, da lei do amor, né? Amar o próximo como a si mesmo. Olha que tema. Amar o próximo como a si mesmo. Capítulo 11. Tá tudo junto, né? Tá tudo junto e misturado. Vou medir. Opa, deixa eu deixar aqui que o celular disparou. Então, olha aí. Daqui a pouco a gente se vê, gente. Um beijo do coração de todos.